Marcos. Quantos acharam? Diga amém. Olha que texto lindo. A partir do versículo de número 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelha que não tem pastor. E passou a ensinar-lhes coisas. E declinado a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto esse lugar, e a hora está avançada. Despede-os para que, passando pelo campo ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, eles lhe respondeu. Quem respondeu? Jesus. Dai vós mesmo de comer. Disseram eles: 200 denários não seria o suficiente para comprar pães para essa multidão. Ele lhe disse: quantos pães tende? Ide e ver. Às vezes o negócio se complica, queridos, quando a gente resolve ver. É, não é verdade? Quantas vezes a gente prefere não ver? Mesmo sentindo, a gente prefere não ver. Mas nunca se esqueça, o Senhor Jesus manda ver. Fala, eu preciso ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E fizeram repartir em grupos de 100 e de 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ergueu aos céus e os abençoou. E partiu, deu aos discípulos para que distribuíssem. E todos repartiram também. E todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram dos pães eram cerca de 5.000 homens. Amém? Glória a Deus. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos. E deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração agora, amém? Por que temer? Talvez você esteja diante de um desafio humanamente, cientificamente impossível. Talvez em proporcionalidade o que você está vivendo não seja diferente do que os discípulos viveram nessa experiência. Mas Deus estava ali, amém, amados? Esse mesmo Deus que está com você nessa manhã. Senhor meu Deus e Pai, queremos bendizer o Teu nome. Queremos Te agradecer pelo milagre do Senhor nas nossas vidas. Queremos louvar o Senhor pelo cuidado, pelo carinho, pela proteção. E acima de tudo, meu Pai, por essa palavra viva, que faz toda a diferença. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, que essa palavra multiplique a 100 por 1 em cada coração, em nome de Jesus. E que venhamos gozar do milagre do Senhor. Abençoamos, meu Deus, cada família aqui presente. Abençoamos também aquelas que estão ausentes. Onde tiver alguém ligado a nós, papai, nós repreendemos toda a retaliação contra eles em nome de Jesus. Que a graça do Senhor também os alcance e que a bênção do Senhor esteja com eles, para a glória do Senhor, e em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, queridos? Aleluia. Esse foi o primeiro texto, queridos, da multiplicação dos pães. Nós sabemos que teve outra multiplicação, mas aqui, queridos, Jesus estava vivendo um contexto de início do seu ministério. Os discípulos estavam começando a caminhar com Jesus, estavam tendo experiências maravilhosas, e ali, irmãos, Jesus usou isso para marcar
de uma forma tremenda a vida desses discípulos. Que nós vemos, irmãos, um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus, se eu não me engano, João fala que estava perto da Páscoa. Muitos teólogos e muita gente fala, como que essa multidão estava toda ali no deserto, naquela vizinhança. Provavelmente, por Betsaida ser muito distante de Jerusalém, eles procuravam se reunir perto um dos outros para a celebração da Páscoa, que se sabe que era uma época da Páscoa. Estava uma multidão muito grande, não era uma multidão só daquela região, porque seria muito fácil despedir, vai para casa, não é verdade? Seria muito fácil eles virem com mantimentos, então provavelmente, em virtude da Páscoa estar se aproximando ali, eles migraram para reunir naquele local ali, por ali, e ali encontraram-se com Jesus, a multidão, e Jesus veio, ministrou, e nós vemos esse milagre acontecer. Queria só colocar um mapa, coloca esse mapa aí para mim, queridos, por favor. Ali, ó, bem acima, queridos, ali depois da Cesareia de Filipe, nós vemos ali a Betsaida, naquela região ali da ponta da Galileia ali. Se eu não me engano, era Pedro, Tiago e André, isso. Pedro, Tiago e André nasceram ali em Betsaida, e ela ficava ali por volta de 200 quilômetros de Jerusalém. Onde é que Jerusalém está ali embaixo? Então, provavelmente, tinham se reunido naquela região ali para celebrar a Páscoa mesmo, porque todos queriam celebrar a Páscoa em Jerusalém. Quando não davam, eles iam, queridos, ali em volta do mar da Galileia e juntavam-se ali para celebrar a Páscoa. Então, provavelmente, era isso que estava acontecendo ali, quando Jesus encontra essa multidão ali perto de Betsaida. Uma coisa interessante de Betsaida, que quando eu vi o nome ali, Filipe, ali em cima, ela tinha um problema muito grande de idolatria, querido, em Betsaida. Herodes Filipe, tem gente que confunde, Herodes é um título, amém, amados? Tem gente que pensa, quando vê tanto Herodes na Bíblia, pastor, esse Herodes aí vai perpetuando, não. Herodes é um título. Antes de Herodes Antipas, o que cortou a cabeça ali de João Batista, veio Herodes Filipe, e ele ali, para fazer uma média com Augusto César, criou um templo, irmãos, ali, um monumento para uma das familiares dele. Tem uns que vocês vão encontrar que era para a mãe dele, e outros vão falar que era para uma filha. Não há uma coligação. Uns vão chamar ela de Júlia, tanto que em alguns locais vocês vão encontrar Betsaida de Júlia, entendeu? E outros, queridos, dão outro nome lá para ela que eu não me lembro. Mas era uma cidade muito complicada, Betsaida, Cafarnaum. Tanto que foi uma das cidades que Jesus amaldiçoou, não é verdade? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, já profetizando, entendeu? E ministrando ali a destruição que viria sobre ela. E depois nós vemos a história, entendeu? Que houve essa destruição realmente sobre essas cidades, elas foram destruídas. Mas ali estava Jesus ministrando, irmãos, provavelmente porque era perto ali da Galileia, e quando eles não conseguiam, do mar da Galileia, quando eles não conseguiam chegar a Jerusalém, eles se juntavam à beira do rio Jordão, à beira do mar da Galileia, à beira de água ali, com uma grande multidão para ali celebrar a Páscoa. E Jesus, queridos, encontra um desafio grande. Obrigado, Diego. Um desafio enorme mesmo, naquele dia ali. Ele atravessa o mar, e quando ele vai, irmãos, descansar com os discípulos, ele encontra uma multidão. Encontra uma multidão enorme. Quantas e quantas vezes, irmãos, a gente precisando do descanso, aparece um novo desafio. Quantas e quantas vezes você fala, agora vai relaxar, não é verdade? Que isso era o que ele queria fazer. Quando você lê os outros textos, é um dos únicos contos da palavra do Senhor, é uma das únicas histórias, e aí com I, não com E, HI, diz que agora mudou, não tem mais história, né? Na minha época ainda tinha história,
mas é uma das únicas histórias da palavra do Senhor que trabalha-se nos 4 evangelhos, e ela está aqui, irmãos, bem relatada, você vai ver a diferença aí. Quando você quer ver, irmãos, a personalidade de um dos evangelhos, você vai começar a ler, é impressionante como você vê a personalidade de cada um na sua escrita. E quando você lê essa história nos 4 evangelhos, você consegue extrair a personalidade de cada um deles dentro da escrita deles aqui. Mas esse aqui eu resolvi falar do narrado por Marcos. E aqui, queridos, Marcos está narrando, Jesus fala-se que ele atravessou com a finalidade de descansar, estava cansado, estava exausto, e quando ele chega, amados, ali, um desafio enorme. Uma multidão muito grande, amém, amados? Uma multidão enorme. E aí, descansar ou abençoá-los? Eu falei, queridos, no início, qual que é o tema da mensagem? Quem pode falar? Por que temer, irmãos? Mas esse por que temer, irmãos, também tem a nossa parte. Nós não tememos, irmãos, uma ação contrária sobre a nossa vida, quando nós cumprimos algumas coisas. E aqui, irmão, Jesus não tinha o que temer do que viria depois, irmãos, primeiro porque ele estava vivendo a sua missão. Nós não temos, irmãos, que temer o que vier sobre as nossas vidas, se a missão nossa estiver em ação. Olha, irmãos, que diferença. No versículo 34, ao desembarcar, diz o seguinte: viu Jesus uma grande quê, queridos? Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. O seu chamado, irmãos, a sua missão, o propósito pelo qual Deus te trouxe a essa terra, sempre vai falar mais alto, independente de qualquer circunstância. Ele foi chamado a pastorear, irmãos, por isso ele se compadeceu e viu aquelas ovelhas como quando tinha pastor. Talvez se alguém, irmãos, tivesse o chamado dele, ou tivesse para ele a missão de comerciante, ele olharia aquela multidão e falaria: opa, aqui eu vou vender muito. Aqui eu vou ganhar muito dinheiro. Mas Jesus, irmãos, a priori, ele nos ensina que nós temos uma missão que deve ser feita, que deve ser efetuada, que deve ser colocada em ação, independente da situação. Diga amém. Independente. O propósito que Deus tem para a sua vida, irmãos, ele tem que ser executado independente da situação. A vontade de Deus na sua vida, irmãos, ela tem que ser feita. E a vontade de Deus na sua vida não depende mais de Deus, depende de você, amém, amados? Depende, irmãos, de mim mesmo. Deus não iria me obrigar a ministrar nessa manhã aqui, amados. Mas creio eu que é da vontade de Deus que eu esteja aqui, amém, amados? Eu vim. Muitas vezes, irmãos, nós sabemos o que Deus quer. Muitas vezes, irmãos, nós entendemos aonde que Deus quer que nós estejamos ali, naquele local. Mas às vezes, irmãos, a situação contrária nos impede. Nós nos deixamos levar por essa situação contrária. Mas o seu coração sempre vai te inclinar, irmãos, para a missão que Deus te entregou. Diga amém, amados. Sempre, amados. Sempre, sempre. Porque temer, quando eu faço, irmãos, o que Deus quer que eu faça. Aí não tem por que temer, irmãos. Quando eu permito que, independente das circunstâncias, mesmo que seja uma coisa racionalmente, irmãos,
ao meu lado, como Jesus estava muito cansado, e poderia falar, vamos fazer o seguinte, a multidão está aqui mesmo, não sei há quanto tempo eles estão aqui, meia hora a mais, ou que seja meio-dia a mais, ou que seja um dia a mais, deixa eles aí. Mas automaticamente, irmãos, a missão dele em Cristo, a missão dele em Deus, falou mais alto, irmãos, do que a circunstância. A sua missão em Deus tem que falar mais alto do que a circunstância. Diga amém, queridos. Seja ela a nível ministerial, que eu estou falando aqui, a questão de Jesus, seja ela, irmãos, a nível material. Pastor Daniel acabou de falar de ofertas, não é verdade? Nós temos uma responsabilidade, irmãos, de uma missão em Cristo, em ofertar, sim ou não? Temos, amados. Que sim embaixo, hein? Temos ou não, amados? Sim, amados. Nós temos, irmãos, uma missão em Cristo, em amar e cuidar dos nossos filhos. Sim ou não, amados? Sim. Independente, irmãos, do que acontecer com essas criaturas aqui, irmãos, eu não posso abrir mão da minha missão. Não posso abrir mão, amados. Mesmo que todos aqui cheguem e falem assim, não, chega, desisti. Não, isso é incabível. Mas, irmãos, é minha missão em Cristo, amém, amados? As circunstâncias não vão ditar. E uma vez, irmãos, que eu vou na direção, o milagre acontece. Dentro do casamento, amados, quem esteve aqui, sexta-feira passada, viu o pastor Daniel ministrando, irmãos, ali no casamento da Su e do Ricardinho. E uma das palavras que ele usou, irmãos, foi isso, queridos: casamento é para a vida toda. Essa foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que não haja separação entre o casal. Uma vez, amados, que nós cumprimos essa missão, com certeza o milagre de Deus vai acontecer, amém, amados? Independente da circunstância que venha. Minha pergunta é: tem cumprido a sua missão? Tem vivido? Tem andado, irmãos, dessa maneira? Não tenho que temer. Não tenho que temer. Pastor, eu não consigo ver isso, irmãos. O justo viverá pela fé, amém, amados? Faça. Deixe de lado, irmãos, ali, por enquanto, a logística. Não pense nos recursos que você tem que demandar para aquilo. Se Jesus fosse pensar nisso naquela hora, irmãos, ele ia falar, bem, 5.000 pessoas, 5.000 homens, umas 20.000 pessoas mais ou menos. Rapaz, como que eu vou ministrar de uma hora para outra, no deserto, para essa multidão? Não, irmãos. Esqueça o que está atrás, irmãos. Faça o que Deus te entregou nas mãos, amém? Faça. Tire os olhos do caos e coloque os olhos em Deus. O resto, irmãos, é resto, quando nós agimos dessa maneira. Está aqui. É para fazer? Vamos fazer. Tem cumprido a sua missão? Viva a sua missão. Você não precisa dar 3 pulinhos, você não precisa rolar para um lado ou para o outro, você não precisa entrar numa campanha de jejum e oração para isso, você não precisa sentir um fogo descer do céu e te arrepiar todinho para isso. Irmãos, esse é o problema muito das pessoas. Jesus olhou a multidão, se compadeceu dela, viu que era uma multidão como quem não tinha pastor. Ele era o cara enviado de Deus para pregar a palavra. Automaticamente, irmãos,
ele entrou em ação. Acabou. Acabou, amados. Tem coisas, irmãos, que já está no teu coração que Deus quer. E muitas vezes, pastor Ulisses, nós usamos o pretexto da ação do Espírito Santo para falarmos que Deus não confirmou que era para eu fazer aquilo. Ah não, eu acordei tão desanimado, tão assim. Se Deus quisesse que Ele fizesse mesmo, Ele teria me dado um gás extra. Irmãos, nem sempre isso vai acontecer não. O homem ali estava cansado, não é verdade, irmãos? É uma das únicas vezes que eu vejo Jesus falar na palavra de Deus, vamos descansar? Pastor Daniel lembrou que o texto ainda fala, irmãos, ali que eles não tinham tempo sequer para comer. Então estavam com fome, estavam passados, irmãos, estavam cansados. Não tinha ninguém ali pulando, entendeu? Não tinha ninguém ali vibrando, chorando. Mas tinha uma missão a ser feita, irmãos. E ele foi fazer, amém? Ele foi fazer. Se você faz isso, irmãos, você não tem o que temer. Pai, se você cumpre o propósito de Deus na sua vida, a Bíblia diz que você não gerou filho para calamidade. Diga amém. Família, se você tem cumprido o propósito de Deus como família do Senhor aqui na terra, a Bíblia diz que mal nenhum chegará à sua tenda. Que 1000 pode cair ao teu lado, e que 10.000 pode cair à sua direita, porém tu não serás atingido, porque tem cumprido o que Deus mandou. Essa direção, amados, que nós temos que ir, na direção do propósito que Deus nos entregou aqui na terra. Temos. E Jesus foi, amados, se aproxima dali, irmãos, ministra a palavra do Senhor. Os discípulos estavam com ele, irmãos, e de repente os discípulos se aproximam do Senhor e falam: Senhor, o lugar é deserto. Está cumprindo a missão? Sim. As coisas resolveram? Ainda não. Mas você, irmãos, tem um argumento, tem algo forte, tem algo maravilhoso, que tem que ser usado dia e noite. A facilidade de ir a Deus e falar: Senhor. Você já fez isso, amado? Vá a Deus com livre acesso e diga: Senhor, a coisa está assim. Cumpriu a missão, problema apareceu. Vai, irmãos, ninguém lhe entregou a missão. Não adianta, irmão, chorar não. Não adianta, irmãos, no trabalho tu falar: nosso Brasil está uma coisa, e esse casamento está isso, e você, meu bem, é isso, e você, meu filho, é isso, e você é isso. Ó vidas, ó céus, irmãos, vai em quem te colocou em missão e diga: Senhor, estou aqui, eu estou aqui. Está vendo a situação, as coisas se complicaram, mas nós vamos, irmãos, em direção a todos, tudo e todos. Aí fala, quando nada acontece, diz o seguinte: só me resta orar. Espera aí, isso é uma sem vergonhice, irmãos. Só lhe resta orar? Irmãos, a oração não é o resto, a oração é o primeiro, amém, amados? É o primeiro. A oração, irmãos, abriu os céus. Quando Jesus orou, oração abriu os céus.
pela oração, irmãos, ele fez escolha, ele escolheu os discípulos, não por afinidade, não porque ele achava bonito, não porque, irmãos, era o cheiroso, não, irmãos, a Bíblia diz, depois de uma noite toda de oração, escolheu seus discípulos. A oração, irmãos, aliviou o coração dele, quando ele chega no Getsemane e fala, a minha alma está profundamente angustiada com angústia de morte, ficai aqui e orai comigo. A oração, irmãos, selou a passagem de Jesus como um homem antes da ressurreição aqui na terra. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Acabou, irmãos. Irmãos, a oração é mais importante do que qualquer pregação de qualquer pastor. A oração, irmãos, é mais importante que qualquer pregação em YouTube. A oração, irmãos, é mais importante que qualquer coisa. Aí o que acontece, pastora Rosa? A gente, onde é que está aquele pastor, aquele homem? Vamos lá atrás dele. Onde é que está aquela mulher? Vamos atrás. E a sua oração, meu querido? Como que está, amados? Amados, a oração são como asas. A oração vai te levar onde os seus pés jamais vão alcançar. Aí, quando você não vive a oração, te resta murmurar e invejar o que vive a oração está vivendo. Porque se a oração, irmãos, é fonte de milagres, fonte de uma relação entre eu e Deus, eu tenho que gozar, irmãos, o milagre dessa oração. Tenho que gozar o milagre dessa oração. Irmãos, a oração foi tão forte na vida de Jesus Cristo, amados, que os discípulos, quando viram as coisas acontecendo na vida de Jesus, o que eles pedem a Jesus? Me digam. Oh, mas todo mundo falou que ele ministrava como quem tem autoridade, ninguém ministrava como ele, ninguém fazia milagres como ele, pastor Daniel. O homem era tremendo na palavra, o homem era tremendo na oratória, o homem tinha um poder tremendo da parte de Deus, podia falar, me dê essa unção de cura, me dê essa unção aí para pregar, me dê essa unção, mas eles viram, irmãos, o resultado, que daquilo tudo que ele vivia, era fruto de uma vida de oração. Orar, irmãos, todo mundo orava. Os hipócritas já oravam na sinagoga, irmãos. A oração não era coisa desconhecida entre o povo, mas encontraram um homem que orava de verdade. Eles falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Os discípulos chegaram e falaram, Senhor. Você já falou isso com Deus hoje, amados? É impressionante, irmãos, que quanto mais a gente ora, menos a gente sabe orar. Oh, irmãos, é complicado. Quanto mais você ora, você pensa, gente, eu sou um menino na oração. Falta palavra, falta coisas, irmãos. Aí a gente começa a entender que oração é mais do que falar, oração é ouvir Deus. Oração é entender o que Deus quer do momento, irmãos. Oração é entender o que Deus quer que vivamos ali. Oração, irmãos, não é pedir para a dor sair, mas oração, irmãos, é falar, meu Deus, o que o Senhor quer com essa dor, me ensina. Porque a dor sai e a dor volta, irmãos, se o problema não for vencido. Você começa a entender, irmãos, atributos. E ele chega e fala, Senhor, respire fundo, amor, bem fundo, queridos, vai. E fala, Senhor,
Oh, amados, como é bom você respirar fundo e falar: Senhor, em vez de sair um palavrão, ao invés de sair uma murmuração, sai uma palavra: Tu és o meu Senhor. Senhor, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Estou deitado, as coisas estão complicadas, mas eu estou deitado em pastos verdejantes. Posso estar sem direção, mas a tua mão vai me guiar pelas águas de descanso. Não porque eu sou bom, mas por amor do seu nome. Senhor. Como essa palavra, irmãos, tem que entrar no nosso coração. Ele é o Senhor. Diga amém, amados. Viva isso, viva isso. E ali os discípulos, irmãos, se aproximam de Jesus e falam: Senhor, o lugar é deserto e a hora está avançada. Irmãos, que coisa que nós temos que vencer. Eles falam: o lugar é deserto e a hora está avançada. Despede a multidão. Olha, irmãos, como eles falam: despede, para que passando pelos campos, ao redor pelas aldeias, compre para si o que comer. Uma coisa, irmãos, que nós temos que viver, além do cumprimento da missão, além do poder da oração, irmãos, é exatamente andarmos com os olhos da fé e termos a visão de Deus. Como a tentação do racional, irmãos, vem sobre as nossas vidas. Como a tentação de falarmos o que os nossos olhos veem, irmãos, vem sobre nós. Eles olham aquela situação e falam: o lugar é deserto. Não sai mais nada daqui não, Jesus, você não percebeu não? A hora está avançada. Até aí não tem problema, amém, amados? Mas eles desprezam, irmãos, o olhar da fé. Irmãos, a fé na vida do cristão é quase tudo, diga amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível sermos salvos. A salvação, irmãos, vem por meio de Cristo Jesus, mas com uma ação tremenda da fé. É bíblico, irmãos. Pela graça sois salvos por meio de quem? Irmãos, não tem como você estar aqui nessa manhã se os seus olhos da fé não tiverem em ação. Essa palavra aqui vai ser retórica para você. Você sequer vai conseguir responder. Eles, irmãos, viram a situação, desprezaram a fé e colocaram a razão em ação. E falou: Senhor, o lugar é deserto, a hora está avançada, está tudo complicado, chega, fecha a porta, apaga as luzes. O último a sair, dê adeus aí para todos, o último a sair, apaga as luzes. E eu quero dizer mais: despede essa multidão. Manda todo mundo embora, entendeu uma coisa? Que eles vão pela aldeia aí, que compre para si o que comer e acabou. Irmãos, quantas e quantas vezes nós fizemos assim, diante do deserto da situação e da hora avançada? E por que fizemos isso, irmãos? Nunca gozamos o milagre da multiplicação nas nossas vidas. Estava bom, amados, assim? Claro. Era uma solução? Sim. É algo, irmãos, que nós muitas vezes fazemos? Sim. Talvez por isso, irmãos, até hoje, estejamos assim.
Porque quando vemos, irmãos, a coisa fica feia, a razão entra em ação. Como que você resolve isso? Eu resolvo assim, então vamos resolver. Como você resolve isso? Fazendo um baita do empréstimo. Chegou onde é que você chegou, meu irmão? Como que você resolve isso? Gritando, mostrando quem que manda nessa casa aqui. Por isso chegou onde chegou, queridos. Coisa estava feia, irmãos. O local estava deserto, a hora estava avançada. Mas tudo que eles não podiam fazer, irmãos, era menosprezar a presença de Deus naquele lugar. Amém, amados? Tudo que nós não podemos fazer, irmãos, é esquecer que existe um Deus no céu. Por isso Jesus, quando começa a oração, irmãos, ele fala: oração só tem a ver com oração se tiver uma ação tremenda de fé. Ele fala: Pai nosso que estás aonde? Ele está acima dessas coisas tudinho aqui, querido. Ele esteve acima, irmãos, da inflação nos anos 90, 80, 90, início de 90. Ele esteve acima, irmãos, do plano real. Amém, amados? Ele esteve acima, irmãos, de todas as coisas. E ele está acima da crise que o nosso país está vivendo. Pai nosso que estás no céu. Não tem oração, irmão, sem ação da fé. Ele tira os olhos da pessoa do homem, irmãos, e automaticamente ele disse: quando olhar, volte seus olhos para Deus. Sem fé não vem uma palavra depois. Você pode não estar vendo, mas eu quero te dizer, queridos discípulos, nós temos um Pai no céu. Você me entendeu? Nós temos um Pai no céu. E aí, amados, você vive isso. Mas não foi o que aconteceu, amados. Eles foram, viram a situação e deixaram que a razão sucumbisse à fé. Ou melhor, que a fé sucumbisse diante da razão, perdão. E sucumbiu, irmãos. Sucumbiu. Tem acontecido isso, amados? Olha o que eu vou dizer, irmãos. A maior das orações não sai da palavra, das palavras. A verdadeira oração, irmãos, é encontrada dentro do seu coração. Vou repetir. A maior das orações não sai apenas de palavra. A verdadeira oração é encontrada dentro do seu coração. Por isso, amados, se no seu coração não tem essa ação de fé, queridos, as suas palavras serão mortas diante de Deus. Por isso o Senhor fala: eles me honram com os lábios, porém o seu coração está longe de mim. Aí a gente pula para Provérbios, que diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarde bem o quê? Porque dele procede o quê? As fontes, as saídas da vida. Não da boca, pastor. Espera aí. Não é da boca, não. Do coração. Mesmo que da boca, irmãos, você consiga burlar o coração e falar uma coisa, irmãos, que não está do coração, mas do coração é onde Deus vai olhar. É onde Deus vai olhar. Porque temer, irmãos, se no seu coração há uma palavra de fé. Por isso, muitas vezes, irmãos, é melhor você falar: Deus, o Senhor sabe. Por isso que Pedro, ao não conseguir, irmãos,
usar palavras, ele sabia que podia convencer Deus com o coração, porque Jesus estava olhando o coração. Ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor sabia, amém, amados? O Senhor sabia. Então essa é a pergunta, irmãos. E o coração? Qual a situação, amados, que você está vivendo? O que você está enxergando? Vença a tentação, irmãos, da racionalidade. Você sempre vai ser tentado para isso. Vença. Pare, irmãos, não haja, fique calado, fale: Deus, me socorre, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu milagre, eu preciso da tua ação, eu preciso que o Senhor venha ao meu encontro. Irmãos, quando eles falam isso, Jesus entra em ação e diz o seguinte: dai vós mesmo de comer a eles. Ouça o que eu vou falar para você. Se você é um escolhido de Deus, se o Senhor te chamou para um propósito, o Senhor não vai desistir de você, independente das respostas medíocres que você tem dado a Ele. Ele vai falar com você, meu irmão. Vai repetir, irmãos, quantas vezes for necessário, mas Ele vai falar: é para você, você vai fazer. Dai vós mesmo de comer. Ouça essa palavra que Deus te entrega nessa manhã. O Senhor diz a você: há nas tuas mãos todos os recursos para vencer essa situação. Quem crê diz amém. Há em suas mãos todos os recursos, irmão, para vencer essa situação. A pergunta seguinte é: o que tem nas mãos? O que tem? O que vocês têm aí? E eles foram lá, irmãos, e acharam os pães e os peixes, 5 e 2. A pergunta é: o que você tem, amado? Talvez você diga: pastor, eu ainda tenho esse menino dentro de casa. Mesmo a situação ficando complicada, ele está aqui dentro de casa. Pois, queridos, Deus vai te usar aí dentro dessa casa, amém? O que tem nas mãos? A pergunta que o Senhor fez à viúva, que o profeta: o que tens na tua casa? Tem um óleo de azeite. Tem um pouco de azeite. Amados, tem vezes que a gente vai falar assim: eu não tenho nada não. Tenho um pouquinho de fé. Eu tenho um pouquinho de fé. Pois a Bíblia diz, queridos, se tiveres fé, como um grão de mostarda, você dirá a esse monte: saia daqui, erga-te o mar. E vai acontecer, irmãos, porque a palavra de Deus é verdadeira. O que tu tem nas mãos? Talvez como a viúva você falou hoje: tenho pouca fé. Tiquinho de azeite. Não é o que você tem, amados, que vai fazer a diferença. Mas o Deus que você tem que vai fazer as coisas acontecerem. Jesus fala: então me dê. Veja, irmãos, que coisa linda. Ele usou a autoridade. Versículo 38 diz: ele mandou que todos assentassem.
Tem gente que fala que para as coisas acontecer tem que ser usando autoridade. Jesus usou sim. Ele usou logística, irmãos, ele falou, assente eles em relva verde. Está escrito na palavra do Senhor. Não mandou sentar na areia, não mandou subir em árvore, falou, assente nas ervas verdes. Ele usou estratégias, falou, coloque de 100 em 100 e 50 em 50. Talvez você tenha autoridade aos seus olhos, talvez você tenha a logística necessária, tenha uma casa maravilhosa, tenha um emprego tremendo, tenha coisa, irmãos, muito boa. Talvez você tenha as estratégias, ó pastor, é isso, eu botei para fazer isso, eu vou fazer aquilo, aquilo outro. Mas irmãos, sem Deus, nada seria feito, amém amados? E depois de ter feito isso, a Bíblia diz, irmãos, que ele pegou, agradeceu a Deus, abençoou e repartiu. E o milagre aconteceu. Hoje Deus te chama, queridos, a voltar a essa simplicidade. Vida com Deus é simples, irmãos, nós que complicamos. Pastor, 5 pães e 2 peixinhos só. Só. Era o que ele tinha, e é o que o Deus falou, me entrega. Deus está falando a você, meu filho, me entrega. Esqueça tudo que está em volta. Esqueça. Meu Deus, eu tenho que ser o cara, eu tenho que ser a mulher, eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer aquilo. O Senhor está falando, o que tem nas mãos, me entrega. Me entrega. Bora. Deus lhe convida, queridos, a viver uma vida de fé em simplicidade dentro do Evangelho. Mas você quer rolar? Você quer pular? Quer fazer aquilo outro? E Deus fala, não, meu filho. O que você tem aí? Não, eu tenho o Rio Jordão. É o Rio Jordão que tem aí, Eliseu? É. Então, meu filho, mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Ô, irmãos, e Naamã é simples demais. Só isso. Só, irmãos. Faça o que Deus está te mandando. E só. Diga amém, queridos. Quero terminar, irmãos, com testemunho pessoal meu. Quando o Senhor me chamou para o Evangelho, pense num caboclo limitado. Pense, irmãos. Tinha pavor de tudo e de todos, amados. Cansei da professora me retirar da sala de aula para eu fazer prova separada, irmãos, porque a mulher estava escrevendo, eu não entendia nada, irmãos. Aí, irmãos, quase reprovando e tudo, até que minha mãe, iluminada por Deus, levou lá e eu fiz o teste, dislexia. E eu já querendo, já desanimado, irmãos, e quando aquela professora me tirava para fazer prova fora de sala de aula, com os pedagogos, aí sim, irmãos, eu consegui alguma coisa, mas é a minha vergonha diante das pessoas. Quando Deus, amados, me chamou para o Evangelho, pensa o homem que tremia. Primeira vez, irmãos, que eu resolvi ministrar, no espaço de uns 5 a 10 minutos no máximo, eu repeti, irmãos, 283 né. Né, irmãos? A Bíblia diz, né, irmãos? Nunca foi bom com leitura devido à minha limitação pessoal, mas eu decoro coisas com muita facilidade, demais. Aí eu tinha os textos da Bíblia, irmãos, muito decorada. Na hora de ler eu falei, rapaz, ninguém nem vai perceber que eu não estou lendo. Mas quando eu comecei a falar, falei, estou abafando.
um dos adolescentes que estava ali falou: ô Limão, a Bíblia está de cabeça para baixo. Para quê, irmãos? A Bíblia caiu, esboço, espalhou até minha quarta geração. Eu olhei para o lado, peguei o negócio, o coração disparou. Terminei de recitar, não de ler a Bíblia. E a lágrima começou a correr. E eu nem me lembro o que eu falei, irmão. Sei que para o meio assim eu falava, né? Queridos, o Senhor diz isso. Né, aí outro, né? Sou adolescente naquele lugar, irmãos. Adolescente é cruel às vezes, irmãos. Pense nos caboclos cruel, irmãos. Pense. Terminou, irmãos, eu saí com tanta vergonha da casa daquela irmã. Fui para casa. Minha casa, eu morava dentro da igreja, na igreja, e meu quarto ficava com a saída da janela para a rua, onde é que o pessoal passava. E tá lá, irmãos, eu em casa, lá, sozinho, aí passa a meninada. Né? Né? Mas meu coração tremia, irmãos. Mas no dia 9 de setembro, 10 de setembro de 1982, no Instituto Presbiteriano, num Cresciban, Congresso de Crianças Batistas Nacionais, no Lago Sul, onde hoje é o Colégio Mackenzie, antes era um seminário presbiteriano lá e eu estava ali. Deus, irmãos, me pegou de uma forma tremenda e me falou: hoje eu te consagro e te chamo para o ministério pastoral, você quer? Irmãos, e como criança de 9 anos de idade, como naquele dia, irmãos, eu chorei e esqueci de toda a minha limitação. Hoje é visível limitações, irmãos, porque nós temos. As limitações saem, pastor Ricardo? Pastor Daniel, limitação sai? Pastor Derossi, sai de limitação? Sai, pastor Ulisses. Limitação é vencida, irmãos, pelo poder de Cristo Jesus. Porque todos os dias, irmãos, nós acreditamos menos no homem e confiamos mais em Deus. Todos os dias, irmãos, diante da multidão das coisas a serem resolvidas, chegamos e falamos: meu Deus, 5 pães e 2 peixinhos. Nos assentamos nas relvas, juntamos, irmãos, com a multidão e esperamos o milagre. E ele sempre vem, porque Deus jamais falha. Sempre vem, amados. O milagre sempre vem, amém, queridos? Pare. Assente-se diante de quem pode fazer alguma coisa por você, irmãos. Desacelere seu coração. Como os olhos do servo estão fintados no seu Senhor, e como os olhos das servas estão na mão da sua Senhora, assim os nossos olhos estão em Ti, ó Deus, porque dependemos de Ti. Tire seus olhos do teu salário, queridos, faça o que é certo. Tire seus olhos do seu chefe, faça o que é certo. Finte a sua confiança em Deus, queridos, que você pode ter certeza. A hora pode estar avançada, o local pode estar deserto, a olhos humanos pode ser impossível acontecer, mas se Deus te chamou a alimentar essa multidão, se o Senhor te entregou essa missão, se o Senhor falou que vai ser resolvido para a glória do nome dEle. Dê uma salva de palmas a esse Deus poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se o Senhor falou, vai acontecer. Fique de pé, queridos, em nome de Jesus. Por que temer? Por que temer, queridos?
Por que temer, queridos, quando a fé não sucumbe à razão? Por que temer, queridos, quando tem um Deus diante de você que está nos céus, que criou os céus e a terra? Por que temer, queridos, quando você está fazendo exatamente o que Deus mandou você fazer? Por que temer? Ore agora, queridos, em nome de Jesus. Fale, Senhor. O Espírito Santo vai ministrar ao teu coração nessa manhã. Diga, Senhor. Hoje Deus te chama e fala, meu filho, vem para onde eu sempre quis que você estivesse. Meu filho, tire os olhos de você e da realidade humana, coloque em mim. Enquanto a equipe de louvor está ministrando, você vai estar orando, queridos. Ore agora em nome de Jesus. Esse é um momento seu. Este é um momento seu. O milagre vai acontecer, querido. Essa situação Deus está usando para mudar a sua vida e mudar a sua história. Não deixe, queridos, que as suas palavras sejam contrárias à vontade de Deus. Não deixe que os seus olhos, queridos, queiram matar o que Deus quer fazer na vida dessa pessoa, ou na sua vida. Talvez porque você sempre resolveu na sua força, você nunca gozou de um milagre sobrenatural. Eu não vou mais. Talvez porque você sempre tenha vivido assim, queridos. O que passou Você esteja desistindo. Mas hoje Deus te chama. Não temerei. Há uma palavra de Deus nessa noite, nessa manhã para você. O que passou, não vou amar. Vem, meu filho. Cada Vem. lágrima que chorei, cada sonho que perdi, Vem, meu filho. coloco aos teus pés. Canta labasteia, súria das Levanta-me, canta lá. Senhor. Cova labasteia, súria das canta labaias. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Hoje é uma palavra de Deus para você, queridos. Dai vós mesmo de comer. Que Deus quer dizer, eu vou usar você, meu filho, para resolver essa questão. Que Deus quer falar, meu filho, o livramento virá. Estou aqui. O livramento virá sobre a sua vida, porque eu sou seu Deus. Se eu te coloquei, eu não vou te abandonar. Se eu te dei essa multidão, essa situação, fica tranquilo, eu vou te usar. Se é essa família que eu coloquei nas tuas mãos, a minha bênção reinará sobre ela. Dai vós mesmo de comer. Enquanto Jessé está ministrando mais uma vez, queridos,
Queria que você estivesse falando: Senhor. Você chegasse diante do Pai agora e falasse: meu Deus, as coisas estão complicadas. Eu não vou Mas sobre a tua palavra eu lanço minha rede. olhar atrás. Se o Senhor falou que vai acontecer, vai O que acontecer. passou não volta. Dê nome à situação, amém, queridos? Dê nome, dê Não nome. temer E creia no milagre do Senhor. o que virá.